muito bom estar aqui mais uma vez com você, com o nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje estamos aqui 4 mulheres para compartilhar com você a respeito da igreja. Olha, isso é algo que está no coração de Deus, mas também está no nosso coração. Amém. Porque nós somos aqui 4 pastoras e realmente a igreja é a nossa vida e vivemos para servir ao Senhor através da obra de Deus. E hoje nós temos aqui conosco uma convidada especial, pastora Valquíria, e eu já quero recebê-la aqui, dizendo, seja bem-vinda, querida, Obrigada, ao Batom pastora. e Bate-Papo. Obrigada, pastora Márcia. Sinto muito honrada em estar aqui hoje, pastora Marília, pastora Dalva, e com vocês também. É um privilégio muito grande e eu sei que o Senhor nos chamou para este tempo. Amém. Bem, temos também aqui a Marília e a Dalva, né, que estão conosco, vai participar dessa edição do Batom e Bate-Papo. Que bom, nós vamos participar desse Batom e que bom, Bate-Papo. tô vendo. Pastor, é tão bom estar aqui, né? Que bom que você gosta, É muito Dalva. bom estar aqui. Eu sei que Deus, ele tem prazer naquilo que nos dá alegria, né? E É que verdade. cada ouvinte hoje, cada pessoa que nos assiste, possa receber dessa alegria também. É verdade. Amém. Marília. E é sempre bom, né, pastora Márcia? Quer dizer, para a pastora Valquíria, você é muito bem-vinda também. Obrigada, O Senhor é vai verdade. usar muito você hoje aqui com a gente. Amém. Bem, hoje nós vamos falar do tema Quando a Igreja se Levanta. Amém. Olha, quando a igreja se levanta, você pode ter certeza que algo acontece. Algo acontece no mundo espiritual, algo acontece no mundo natural, ok? Agora, eu quero que você compreenda o seguinte. Nós que somos a igreja, nós fomos atraídos e conquistados pelo amor de Deus. Então, foi o amor de Deus que nos alcançou. E por causa desse amor, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E hoje, a igreja, ela representa aqui aqueles que manifestam o reino de Deus, ou que são os filhos de Deus, que trazem consigo não apenas o nome de Deus, a natureza de Deus, mas que também manifesta a vontade de Deus na terra. E esta é a vontade de Deus para nós como igreja, ok? Então eu queria que você entendesse uma coisa. Tudo o que não procede de amor não pode ser aceito por Deus. Por isso que como igreja, todas as nossas ações e também reações têm que ser permeadas de amor. Não o nosso amor natural, mas o amor de Deus através de nós. Isso é ser igreja. Agora, ter consciência desse amor é o selo de uma vida vitoriosa. Podemos ser igreja, mas não estar vivendo uma vida plena, vitoriosa. Assim, nós precisamos crer que Deus nos ama. E por sermos muito amados, nossa resposta é amar. É fazer as coisas com devoção, com paixão e gratidão. Isso fala, sim, de ser igreja. Há muitas motivações para nós sermos responsáveis. Deus, porém, ele não tem prazer quando fazemos algo meramente por obrigação. Então, o nosso alvo aqui não é falar daquilo que nós fazemos como igreja, mas principalmente das motivações do nosso coração, que é amor, que é manifestar ao mundo o amor de Deus. Então, quando a igreja se levanta em amor e por amor, há conversões, há crescimento, há multiplicação, há avanços e há milagres. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a igreja se levanta. E eu gostaria já de deixar aqui esta palavra e em aberto também, para que a gente pudesse comentar sobre esse papel da igreja hoje. Qual que é realmente o papel da igreja que o Senhor designou para nós? Porque a igreja nasceu ali
em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, né, e nos encheu do Espírito. E ali aconteceu muitas coisas. E de lá para cá muitas coisas têm acontecido. E a igreja tem se levantado em situações difíceis, mas também em situações de milagres, de poder. Amém. Ok? Queria então começar aqui com a nossa convidada, né? Para que ela pudesse falar um pouquinho a respeito disso, sobre a questão do papel da igreja. Então, qual que é o papel da igreja? Será que nós estamos falando aqui de alguma área social, política, educação? O que que é, Valquíria? O papel principal da igreja? Então, pastora, a senhora citou aqui o nosso modelo, né, nosso exemplo de igreja, que é a igreja primitiva, não é? E o que aconteceu na igreja primitiva? Pedro, ele estava preso e a igreja não aceitou. Mas o que ela fez? Ela não usou das suas forças naturais, mas eles se reuniram e oraram. Enquanto eles oraram, o Senhor enviou um anjo, né? Pedro estava até lá dormindo, eu acho que ele pensou que fosse um sonho, e ele foi ali retirado, liberto, né? As cadeias caíram, ele foi removido ali da prisão, quando a igreja orou. Então, eu acredito que esse é o modelo de igreja. Uma igreja que ora? Uma igreja que ora. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, nós estamos nos unindo em oração. Todo mês. A senhora até, né, nos deu o título dessas reuniões, Mulheres que Oram. Então, mulheres que oram pela família, mulheres que oram pelos filhos, mulheres que oram pelo casamento, pela nação. E o que isso tem acontecido? Então, o Senhor, ele tem feito um grande mover no nosso meio, desde que nós nos reunimos para orar. Porque nós precisamos tomar muito cuidado, né? Não é muito esse momento agora, mas nós precisamos nos cuidar para não nos acomodarmos e nos acostumarmos com o que acontece lá fora. A senhora falou aqui, a senhora citou a respeito do amor, não é? E o que é que como nós vamos vencer ao ódio? Como que nós vamos vencer ao descuido, né? Através de uma vida consagrada, uma vida que expressa Cristo, uma vida que se entrega. Então, quem ora numa sexta-feira à noite, depois de um dia todo de trabalho, pega ali um ônibus lotado, quem ama? É verdade. Então, quem ora é quem ama. Essa questão da oração, isso é um fato mesmo. A igreja... ela é representada por pessoas que oram, porque orar significa você trazer o céu para a terra, né? Como a Bíblia fala lá em Mateus 18, é você ligar, né? O que é ligado, né, na terra é ligado no céu. Então nós estamos ali fazendo essa ligação. A igreja, na verdade, ela é representada ali, acho que essa questão da oração nos lembra isso, o sonho de Jacó, né? A Bíblia fala que Jacó, ele teve um sonho quando ele estava lá em Betel. Ele estava, na verdade, fugindo. Não era nenhuma situação assim própria para ele sonhar. Mas ali em Betel ele tem um encontro com Deus. Eu acho que ali é que foi a conversão mesmo de Jacó. E ele sonha com uma escada cheia de anjos, subindo e descendo. Uma escada que ligava o céu à terra e a terra ao céu. E aquilo ali era realmente a igreja. Né? Porque aquele lugar é chamado Betel, que significa... casa de Deus. Então, isso realmente fala da oração. Mas eu queria que Dalva e Marília também comentassem sobre isso, sobre o papel mesmo da igreja. A senhora citou o texto que eu queria falar, Mateus 18. Pode falar. Viestes antes de mim. Mas vou falar aqui. O interessante é que esse texto ele começa dizendo: tudo que ligares no céu será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu. É interessante que ele continua, tudo também que desligares será desligado. Por que a igreja, Deus deu para a igreja esse poder? A igreja tem o poder nas mãos de ligar e desligar. Eu fico imaginando assim, às vezes as pessoas pensam, pastora, que o poder ele está apenas em fazer coisas. Eu preciso fazer algo. Coisas que aparecem. É que aparece ou que ela tem que ter uma atitude. A atitude tem o seu lugar, mas... O que o senhor está dizendo aqui é que quando eu sou igreja, é que o poder se manifesta. Por quê? Porque tudo que eu, como igreja, ligar, vai ser ligado. Né? No céu, vai ser ligado aqui, vai ser ligado lá. E se nós entendermos esse poder, nós vamos nos voltar para a igreja e fazer o que a igreja foi chamada para fazer.
Né? E uma das questões da oração, que a pastora Valquíria falou, quando eu me uno com a igreja em oração, é o que vai acontecer. Aquilo que eu não posso fazer, que às vezes me dá uma frustração de Sim. coisas que eu não posso fazer, Impotência, eu né? não posso mudar. Tem coisas que eu não posso mudar, está na minha mão, não está nas minhas Não mãos está. mudar. Graças a Deus. Mas né? eu posso orar. É verdade. Eu posso, a Bíblia nos dá o Eu poder posso como orar. igreja. Mas até para orar, nós temos que saber como orar. Saber como orar, sim. Marília. É, o poder da igreja, né? Pastora Dalva falando. E eu vejo isso, pastora Márcia, como o início mesmo da igreja primitiva, né? Como é que pode 12 pessoas, somente 12 discípulos ali com Jesus, se multiplicarem, alcançar toda a face da terra, chegar até nós, né? E eu vejo isso também, pastora, como o poder da célula. O poder da igreja que se reúne, que muitas pessoas podem até falar, não, mas isso aí é só uma reunião numa casa, né? Às vezes a célula de crianças que nós lideramos... São só crianças. Não, são só as crianças ali reunidas, você não sabe o poder do nome de Jesus Sim. na boca de alguém que sabe da autoridade que ele Aham. tem, né? Na vida das crianças, na vida de uma célula que se reúne. E aqui em Mateus 16, 18, fala: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde estiver o povo de Deus reunido, ali tem o poder de Deus manifesto. Uhum. Né? Então, nós cremos que a igreja ela tem esse poder de mudar circunstâncias. Mesmo na pandemia, nós nos sentimos tão assim, impotentes, né, pastora Márcia? Não podia reunir, não podia ter culto, mas nós orávamos, às vezes fazíamos live, época de política mesmo, eleição, às vezes você fala, gente, mas eu queria que fosse diferente, como a Dal falou, mas nós oramos. E se nós oramos, Deus vai se manifestar. Sabe o que é interessante, pastora Márcia, nesse texto que a pastora Marília citou, que fala das portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas quer dizer que elas estão aqui. As portas do inferno, elas estão aqui. Porque às vezes a gente acha que a igreja ela vai ficar nas nuvens, né? Não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma perseguição. E o Senhor falou, não vai prevalecer contra a igreja, mas a porta do inferno existe. Uhum, é verdade. Olha, o tema do nosso programa hoje é quando a igreja se levanta. Acontece que até para se levantar, no sentido de se manifestar, de se posicionar, a igreja precisa saber. Uhum, verdade. Ela precisa saber em que circunstâncias que ela vai fazer isso. Porque é muito importante saber qual é o seu papel. Sim. Porque senão nós vamos estar aqui fazendo cada um papel diferente. E nós não escolhemos, né, aquilo que nós fazemos, porque nós somos o corpo e ele é o cabeça. Sim. Então, se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, então nós somos guiados pela cabeça. Então, nós temos que fazer aquilo que ele determina. Então, é muito importante, eu acho, a gente definir a função da igreja mesmo. Que, basicamente, hoje aqui nós temos que mencionar a oração, como vocês falaram, que é a oração mesmo que liga mesmo, né, o céu, a terra. Pregar o evangelho. Sim. Pregar o evangelho. Agora, não é pregar o evangelho dentro dos prédios. Também. Então, nós temos que pregar, porque lá dentro também tem pessoas que precisam ouvir o evangelho como um todo. Então, o evangelho não é apenas para você ser salvo. O evangelho também é para que você possa ser curado, ser vencedor, para que você possa crescer, né, avançar. Mas pregar o evangelho é função da igreja. Agora eu quero falar sobre isso, sobre a mensagem que a igreja tem que pregar hoje. Porque lá, na igreja primitiva, o Senhor falou de uma mensagem muito específica. Ide e pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, hoje, a mensagem do evangelho está sendo pregada na igreja? Então, pregar o evangelho é o que nós temos que fazer. E a toda criatura, quem que é essa criatura? Pregar o evangelho para criança? Não. Pregar o evangelho só para adulto? Vamos falar um pouco sobre essa questão que é a função da igreja, a responsabilidade da igreja. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho a todo aquele que crê. Todo aquele que precisa ouvir. O Senhor ainda fez uma pergunta, né? Lá para Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Ir pelo Senhor para quê?
para falar da salvação, né, das boas novas da salvação. Então, às vezes, as pessoas pregam o evangelho, pastora, de uma forma também que não alcança. Por exemplo, eu vou pregar o evangelho para um adulto, eu não vou pregar acusação, nem vou pregar o inferno, eu vou pregar as boas novas. Uhum. Eu vou pregar para uma criança, eu também vou pregar a graça e as boas novas, mas numa linguagem que ela entenda. Então, eu acho que a igreja foi chamada para isso, para alcançar todos na sua linguagem e da forma certa que o Senhor nos chamou para fazer. Uhum. Eu creio que a mensagem, pastora, central é o que você leu no texto, é o amor. É o amor de Deus. Parece uma coisa tão assim, óbvia, mas é tão poderosa, né? Porque o amor nos livra do medo. O amor nos livra aqui de qualquer espírito de abandono, porque hoje nós vivemos em que mundo? Depois da pandemia aí de 2 anos, mais de 2 anos, né? De tantas inseguranças econômicas, políticas, incertezas, é o amor de Deus. E a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Vivemos em épocas, só olhar para os nossos encontros. Acabei de chegar de um encontro, tinha 100 crianças. Ali, a palavra que eu ministrei sobre cura da alma, sobre aceitação, uma geração abandonada, uma geração triste. Então, o amor de Deus, ele precisa ser liberado, ele precisa ser falado, porque quando nós temos revelação desse amor, nós vencemos qualquer coisa. Então, a igreja precisa ir, precisa pregar o amor de Deus, né? E precisa orar mesmo para que as pessoas tenham essa revelação, porque é o amor de Deus que vai constranger os corações. É verdade. Pastora, eu tive uma experiência muito grande na África, quando nós moramos lá há 6 anos, quando o pastor Aloísio foi, eu acho que ele foi em 2014, e ele deixou algo muito claro para toda a equipe. Ele falou assim, nunca esqueçam o motivo de vocês estarem aqui. Vocês podem fazer de tudo, podem fazer ação social, que nós tínhamos projetos, vocês podem fazer de tudo, mas nunca esqueçam que o objetivo de estarem aqui é para pregar o evangelho. E isso parece tão simples, parece tão óbvio, mas às vezes nós nos deslumbramos com tanta coisa e nós nos esquecemos do essencial. Do principal. Então, eu me lembro que eu fui ministrar, né, fazendo os treinamentos e tudo, e o meu alvo era, nós vamos aqui ensinar quem elas são. A identidade dessas crianças. Porque a partir dessa convicção de quem elas são, que elas são filhos amados, o futuro irá mudar. E eu me lembro que o pastor Aloísio, ele falou o seguinte, é muito bom nós fazermos ação social e darmos comida, mas a comida acaba. Mas o evangelho, ele é eterno. Amém. E o evangelho transforma. É verdade. É poder de Deus. Agora, né? é interessante, né? Porque a Bíblia fala lá, logo depois do momento ali, do Pentecostes, né? Que acontece em Atos. Então, Pedro, ele se levanta e ele prega. E a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Então, ele estava pregando o evangelho. E ele estava pregando exatamente Jesus, o Filho de Deus, que veio e que, por amor, se entregou por nós, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Amém. Esse é o evangelho completo. Então, nós fomos chamados para isso, para pregar aquilo que Pedro pregou. Depois nós vemos lá Paulo, quando ele estava diante das autoridades, várias vezes o que ele fez? Ele pregou o evangelho. Aí, novamente, ele começa a falar a respeito de Cristo, Filho de Deus, que veio, que nos amou, que morreu por nós, que ressuscitou, que está vivo e vai voltar. Então, essa é a mensagem da igreja, pregar o evangelho. Central. Mas vocês percebem que, às vezes, a igreja ela quer fazer muitas coisas e até mudar a mensagem. Então, já teve um tempo da igreja querer pregar a cura interior, querer pregar a libertação, essa se tornou a ênfase, né, das igrejas, porque parecia que esse era o mover de Deus. Mas a mensagem da igreja ela é única, é pregar o evangelho. Então, pregar e pregar o evangelho. Agora, a igreja também não foi chamada a princípio, né, para fazer obra social, né? Você mencionando esse
testemunho, né? De lembrar os irmãos que estão ali fazendo missões, que a ênfase é pregar o evangelho, não é fazer obra social. A obra social, ela pode e deve acontecer, mas, a princípio, nós não fomos chamados para isso. E a questão política também, eu quero colocar aqui para vocês comentarem. Porque a gente não vê os apóstolos ali na igreja primitiva tentando mudar a questão política, o Império Romano. Sim. E era nem perverso, fazendo passeatas ou manifestações para mudar o sistema político ou algo assim, ainda que, a princípio, os judeus tinham essa expectativa em relação a Jesus, que ele iria, né, mudar a condição deles ali, social e política, porque eles não entendiam. Esse era o Messias que eles estavam esperando. Mas vocês percebem aqui sobre a questão da igreja? Hoje, a igreja atua na área política, na área social, na educação, em muitas situações. Mas nós não podemos perder de vista exatamente o nosso chamado, que é pregar o evangelho. Tem a senhora falou algo aí que é muito interessante, porque na época dos judeus, o Império Romano era muito perverso. Mas Jesus, ele falou, dê a César o que é de César. Ele não chegou usurpando a liderança de César, né? E em Filipenses 2,14, pastora, ele fala o seguinte, fazei tudo sem murmuração, estou falando para a igreja, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para isso que nós fomos chamados. Resplandecer. Então, eu quero usar mais esse texto. E eu quero falar da igreja primitiva, até para a gente falar também aqui da igreja hoje, porque a igreja primitiva, ela resplandeceu. A igreja primitiva, ela manifestou ali. Quando a igreja se levanta, tem conversões. Amém. Sim, muito. Quando a igreja se levanta, tem milagres. Sim. Quando a igreja se levanta, as pessoas vão orar. Então, elas são transformadas também. Então, o que aconteceu na igreja primitiva? Quando a igreja se levantou, se manifestou? Conversões em massa. Muitos milagres. Né? A Bíblia fala que as pessoas elas iam atrás de Jesus, elas iam atrás dos apóstolos, buscando o que eles tinham, porque elas tinham fome. A sombra. Pastor, as pessoas têm fome hoje também. Na igreja primitiva, houve muita salvação, porque eles pregavam o evangelho, que é poder de Deus para libertar todo aquele que crê. Agora, sabe uma coisa que me lembra aqui também? Que quando nós falamos, quando a igreja se levanta, fica parecendo que é a igreja, assim, não, é o pastor. Não, é a liderança. É a liderança que tem que pregar o evangelho. É uma campanha, é um movimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quem que é a igreja? A igreja somos nós. Sim. A igreja tem o aspecto coletivo, mas individual também, de cada membro. E eu me lembro de Atos 2, 2003. Nossa, eu lembro também. Está na Bíblia, Atos 2, 2003. Que foi um evento que aconteceu, né, aqui em Goiânia, onde foram batizadas 3.000 pessoas. Foi. Então, naquela época, a Igreja Videira, no ano de 2003, fizemos ali um projeto para cada membro, cada célula, se levantar para pregar o evangelho, para orar por pessoas específicas, né? Cada um tinha o seu nome. E nós iríamos ali durante 3 meses orar, jejuar e pregar o evangelho para depois realizarmos o batismo com 3.000 pessoas, que aconteceu no Goiânia Arena. E ali nós batizamos 3.000 pessoas, que foi algo poderoso, maravilhoso. Aquilo ali é um sinal, quando a igreja se levanta. Mas o que é aquilo? Ou o que eu quero dizer com isso? É quando cada membro se levanta individualmente para pregar o evangelho. E com o mesmo Marília, espírito. você estava lá, fala um pouco. Eu estava lá, gente, eu tenho foto. A gente estava com uma foto assim de coque. Uniforme vermelho. Olha, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, pastora Márcia? Os marcos da vida da igreja. Nós já experimentamos cada coisa linda, poderosa. Mas eu creio mesmo, eu creio em tudo isso que nós falamos aqui, no poder da igreja, né, nos milagres, quando a igreja se levanta, mas eu creio também no poder da unidade. Porque a Bíblia fala
fala sobre isso lá em Gênesis. Quando o povo é um, não haverá restrição, ou não haverá impedimento para tudo aquilo quanto intentarem fazer. Então, nós precisamos ter essa revelação que Deus também vai usar um em cada lugar, mas vai usar uma igreja que tem o mesmo coração, que é unidade, que tem unidade de propósito. E você vê que todas as vezes, pastora Márcia, que nós nos levantamos em cada jejum, campanha, seja de batismo, fizemos batismo de 3.000, fizemos batismos de 1.000, fizemos encontro em chácaras, fizemos encontro no prédio, a gente teve encontro para 3.000 pessoas dentro do prédio. Então, assim, foram tantos mover de Deus. Por que Deus sempre nos surpreendeu? Porque havia unidade. Então, a unidade da igreja, ela libera o poder de Deus. Eu gosto muito do Salmo 133, que fala, né? Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo que desce. Amém. E no final, ele fala que aquilo ali traz vida para sempre. Então, há poder na unidade da igreja. Pastor, Amém. e também há poder no individual, né? O que a senhora falou, é cada um. A Bíblia, a história conta a história de Martim Lutero, que foi uma pessoa que mudou a história da igreja, porque ele se posicionou em favor da igreja, em favor da palavra de Deus. Então, eu acho que quando um se posiciona, naquele momento, talvez ele não percebeu o que ia acontecer, mas mudou tudo. Eu quero falar mais a respeito dessa questão de um fato. Quero pedir para cada um de vocês mencionar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e nós vamos voltar ainda com o bate-papo para a gente poder mostrar para você fatos que aconteceram na história e que, de fato, mudou o resultado daquela situação, ou daquela cidade, ou daquela igreja, ou daquele país, ok? Mas que mostra, de uma maneira bem clara, o que acontece quando a igreja se levanta. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando deste tema, quando a igreja se levanta. 21 dias fortificados na graça. O novo livro do pastor Aloysio Silva. Adquira esse lançamento pelos sites editoravideira.com.br ou www.amazon.com.br. Bem, estamos de volta falando do tema Quando a Igreja se Levanta. Compartilhamos aqui sobre o papel da igreja, que nós temos de fato uma responsabilidade, um papel, uma função muito importante, que é pregar o evangelho. Isso inclui oração, isso é claro que inclui nós termos revelação da palavra, falarmos do amor de Deus para as pessoas. Então, quando a igreja se levanta em amor e por amor, acontece conversões, acontece crescimento da igreja, acontece multiplicação, acontece milagres. E é tudo isso que nós vemos registrado na Bíblia a respeito da igreja primitiva, que é a igreja que é o nosso modelo. Então, a igreja passou por muitas coisas nesses 2000 anos. Mas nós estamos hoje aqui como igreja para sustentar o testemunho de Jesus e para pregarmos o evangelho. Então, nós não podemos pensar de maneira alguma que é uma mensagem obsoleta. Não, nós não podemos substituir por nada. Pelo contrário, nós precisamos hoje voltar à prática nas nossas igrejas e trazer a pregação do evangelho para os nossos púlpitos. Falar menos de ajuda humana ou autoajuda, como é conhecido hoje, e falar mais da obra da cruz. Então, nosso alvo hoje aqui é restaurar isso, falar do papel da igreja, daquilo que só a igreja pode fazer. Nós podemos fazer muitas coisas. Obras sociais, podemos atuar na política, podemos atuar em muitas áreas. Mas tem algumas coisas que é só a igreja que pode fazer. Ninguém mais.
É a igreja que ora e toca o mundo espiritual. Uhum. É a igreja que manifesta o poder de Deus na terra. É a igreja que é canal para transformar pessoas. Uhum. Não é isso? Isso. Então, tem algo que é só a igreja que pode fazer. E nós falamos sobre a questão aqui da pregação do evangelho. E eu queria que cada uma de vocês, Valquíria, Marília, Dalva, mencionasse aqui algo na história, seja na história da igreja, ou algo que você queira mencionar como um fato que mostra claramente o que aconteceu quando a igreja se levantou e se posicionou como igreja. Quero começar aqui, eu vou começar com a Dalva, porque ela estava falando, a gente mencionou aqui a respeito da reforma, né? Eu queria que você mencionasse isso de uma maneira mais específica em relação ao posicionamento da igreja. Pastora, quando a igreja se levanta, a primeira coisa que acontece é que o inferno é esvaziado e o céu é lotado. É a primeira coisa que acontece. Amém, isso é muito bom, hein? Porque eu acho que esse é o alvo número 1 da igreja, né, pastor? É tirar pessoas do inferno. Amém. E depois que a igreja ela se levantou, eu creio que o mundo espiritual ele vai perceber. O primeiro que vai perceber é o mundo espiritual, que a igreja está se levantando. E como eu citei Martim Lutero, porque ele foi alguém que se levantou em favor da igreja. Porque naquele momento que Martim Lutero se levantou, talvez você não saiba, a igreja católica cobrava indulgências, que cobrava perdão dos pecados. Então, para que eu fosse perdoado, eu precisava pagar. E Martim Lutero, então, descobriu na Bíblia, lendo a Bíblia, saltou aos olhos dele, que isso não era verdade. E que ele precisava trazer a verdade para a igreja, para que houvesse uma libertação. Então, quando a igreja se levanta, há discernimento espiritual, como houve na vida de Martim Lutero. A revelação, né? A revelação. Então, hoje, às vezes a igreja, as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não percebem que elas precisam se levantar, mas em favor do evangelho, em primeiro lugar, com discernimento do que é a vontade de Deus. Do que discernimento até do que é o evangelho, porque é interessante que nesse contexto aí da reforma, que foi ali em 1500, sim, a questão ali era a salvação. Salvação. Então, Exatamente. não havia revelação do que era salvação. A salvação pela fé, pela graça, mediante a fé, como é dito, né, para nós em Efésios. Então, aquilo ali que foi a revelação e o ponto de partida para que muitas pessoas pudessem ser salvas. E ali realmente a igreja se levantou, né? Exatamente. Teve um reboliço. Vamos ouvir aqui também, Valquíria, o que você gostaria de comentar sobre isso? Sim. É um fato que você percebe, assim, a ação da igreja. Antes de comentar, só ali, né, comentando sobre Lutero, que por que houve isso? Porque o Senhor permitiu uma situação, não foi? Qual foi? O povo era analfabeto, o povo não sabia ler, não sabia escrever, não é? Eles eram analfabetos, mas não tinham livros. E não lia nem a Bíblia. Eles né? não tinham acesso. E Bíblia era somente, né? Para Papa, o clero. Só o clero. Então, com a tradução, ele começou a ensinar, a alfabetizar as pessoas com a Bíblia. Ou seja, Então, outras áreas Bíblia, também foram alcançadas. Exatamente. Né? E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquele povo ali pôde receber, não é? Em meio às trevas. Mas isso é um fato, né? Onde o evangelho é pregado, onde o evangelho chega, ele muda a vida das pessoas. Sim. Ele muda a sociedade. Uhum. Onde tem miséria, passa a ter prosperidade. Sim. Então, as pessoas melhoram de vida, elas começam a trabalhar, a prosperar. Sim. Elas são curadas. Sim. Os analfabetos começam a aprender a ler. Exatamente. Né? Isso é perceptível na reforma e em muitos lugares Elas onde são o livres. evangelho chegou. Sim. E eu gostaria de comentar, pastora, diante, né, dentro do nosso tema, quando a igreja se levanta, a restauração. Eu assisti um documentário com meu esposo, muito interessante, eu recomendo para todos. É o Avivamento das Ilhas Fiji. São ilhas, é um país, né, formado por ilhas na Oceania. E houve ali uma guerra civil em maio de 2000. Então, um indiano foi levantado, né, ganhou
as eleições, ele se tornou primeiro-ministro e eles se revoltaram. Então, começou a ter revolta, muito ódio, muitas brigas. As pessoas começaram a destruir, né, o país. E um grupo de pastores, a igreja se levantou. Pastores que eram, cada um por si, né, e Deus por todos, como todos falam, eles perceberam que se eles continuassem daquela forma, o país seria destruído. Então, eles se uniram e começaram a orar, começaram a buscar o Senhor pela nação. Mas o Senhor trouxe um avivamento para aquele lugar. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito. Milagres começaram a acontecer. As pessoas começaram a adorar ao Senhor. E eles começaram a se esquecer do momento ali político que o país estava vivendo e começaram a buscar o Senhor. É lindo. Quando foi em julho de 2001, um candidato de um partido novo, 3, 4 meses o partido havia se formado, muito recente. Ele foi em uma reunião onde tinham 10 mil pessoas reunidas adorando a Deus. Uau. Em Aleluia. um país onde estava acontecendo uma guerra civil. Uau. E ele foi ali, todos pensavam, né, um pastor falando no documentário, que ele estava ali para pedir votos. Mas ele não pediu voto. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. Ele reconheceu que sem Deus o país iria se destruir. E ele, então, ali foi um grande mover de Deus. E ele ganhou as eleições. Uhum. E, então, eles falam que uma pessoa que trabalhou até recentemente, né? Eles falam que ele falou que esse ministro, primeiro-ministro, ele se levantava todos os dias, às 4, 4:30 da manhã, colocava o seu terno e ficava na cama orando. Orando. E ele falou: sem o Senhor, eu não consigo administrar esse país. Então, ele começou a orar e o Senhor começou a levantar. E o Senhor começou a levantar pessoas para governar o país junto dele. Então, é uma história lindíssima. É poderoso e mesmo. o país foi restaurado. É poderoso. Eu gostaria até de indicar, se vocês, né, puderem assistir esse documentário, é O Avivamento das Ilhas Fiji. Amém. Poderoso mesmo esse fato, né? Onde ou quando a igreja se levanta, há restauração. Aleluia. Aleluia. Pastora Marília, Ai, o que são você tantas histórias, gostaria né? de colocar? Estou lembrando aqui, pastora Márcia, da minha conversão, que não é nem ali, né, em outro país, em outro contexto. É no Brasil mesmo? No Brasil, aqui em Goiânia. Você lembra disso? No ano de 1990, quando a igreja se levanta, há salvação e libertação. Eu me lembro que quando a gente estava, né, eram muitos modelos e pessoas jovens, inclusive o pastor Naor, meu marido, que muitos conhecem, nós estávamos perdidos. E ali, naquele ano, nós realmente fomos alcançados, né, através da célula. E primeiro eu, depois o pastor Naor. Mas eu vejo isso, pastora Márcia, porque eu me lembro, você também deve se lembrar, que a gente ia muito para chácaras, né? Orar, jejuar, tinha muitos retiros de oração. E eu tenho certeza que naquela época, se você for olhar naquela época, jovens, assim de 17 anos, 18 anos, hoje muitos se tornaram pastores, e não somente em Goiânia, mas nas nações, né? Tem o pastor Naor, né? A pastora Márcia, naquela época que ela também estava recém-casada com o pastor Luiz, né, pastora Márcia? A filha mais velha dela ainda era bebê, Maria Clara. E eu queria registrar isso aqui hoje, que quando a igreja se levanta em oração, há libertação e salvação e também a liberação de ministérios, porque hoje nós podemos contar quantos pastores se converteram naquela época, porque havia ali, com certeza, um grande mover de Deus da igreja, né, que se levantou, que orou, que jejuou. E eu tenho certeza que hoje nós estamos, né, com as crianças orando nas celas. O que nós vamos ver, né, pastora Márcia? Amém. Naquilo que nós estamos plantando, a semente que nós verdade. estamos plantando. Olha, de fato isso aí, quando a igreja se levanta, há tudo isso. Mas eu queria ressaltar aqui também algo. Quando a igreja se levanta, há muita perseguição. Porque a Bíblia diz e registra que a igreja primitiva se levantou
E logo depois de tudo isso que nós falamos aqui, conversões, milagres, restauração, houve o quê? Perseguição. Então, a perseguição, ela faz parte da história da igreja. Agora, como que nós, como igreja, vamos lidar com a perseguição? Então, a perseguição, ela vem por parte do mundo, por parte do inferno, não é isso? O diabo vai usar os meios que ele tem para tentar parar a igreja. Mas nós também temos que saber como lidar com a perseguição. E eu me lembro de um fato, né, que é registrado da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela tem muitas histórias tremendas, inclusive da intervenção da igreja que orou, que se posicionou. E a gente vê muito em documentários, filmes, mas às vezes está mostrando só um lado, né? E eu estava lendo sobre um registro da Inglaterra, porque a Inglaterra ela é conhecida como um país cristão. E ali, no meio da guerra, né, da Segunda Guerra, em 1940, então, o nazismo, que era a Alemanha, estava atacando os países para tomar posse ali e conquistar os países da Europa. E a Alemanha estava, então, com um ataque iminente em relação à Inglaterra. E a Inglaterra descobriu, através ali, né, do seu serviço secreto. Então, muitos aviões e a frota alemã nazista, eles conseguiam fabricar aviões com muito mais rapidez do que a Inglaterra. Então, a Alemanha tinha ali cerca de 200 aviões para soltar bombas ali, né, em Londres e em todas as cidades da Inglaterra. E eles vieram, então, num ataque. E a Inglaterra tinha apenas 26 aviões. Uau. Só que o povo inglês, durante aquele período da guerra, eles, todos os dias, 9 horas da noite, eles, no horário que batia ali, né, o Big Ben, que é o relógio que tem em Londres, eles, então, dobravam os joelhos e iam orar e invocar o Senhor. Uau. E um desses ataques aconteceu exatamente à noite, nesse horário. E, milagrosamente, aquelas centenas de aviões, né, nazistas, eles foram derrubados, mais de 100 aviões foram derrubados, e alguns pilotos foram capturados, e aí eles foram interrogados, né, e perguntaram para esses pilotos alemães por que os outros fugiram, né, e não continuaram ali o ataque. Ele falou, como assim? Por que os outros fugiram? Por causa das centenas de aviões que estavam, né, cobrindo o céu da Inglaterra. E aí eles ficaram assim, como centenas? A gente só tinha 26. Uau. E, na verdade, eles entenderam que foi algo sobrenatural. Eles tiveram uma miragem diante deles, né? Mas eles viram ali centenas de aviões, que na verdade não existiam. Por causa disso, eles fugiram e aqueles bombardeios não aconteceram. Mas o que estava por trás? A oração da igreja. Amém. A oração de pessoas que temem o Senhor e que reconhecem o poder sobrenatural, né, do Senhor, que veio ali nesse momento. Então, tem tantos fatos da história que são registradas, né, pela intervenção da igreja na oração, como também na pregação do evangelho, como esse que você acabou de citar, né, e esse que você também falou, né, Dalva. Mas eu queria aqui falar também a respeito dessa questão para a gente poder concluir esse assunto. Quando a igreja se levanta, existe perseguição. Sim ou não? Sim, existe perseguição. Então, e hoje? Como que nós, como igreja, lidamos? Vamos orar? Vamos parar de pregar o evangelho? Vamos nos intimidar? Vamos calar? Como que a igreja hoje lida diante da liberdade que nós temos para pregar o evangelho? Mas também diante da censura que acontece em muitos lugares e que pode vir sobre nós também como um tipo de perseguição. Queria que cada uma deixasse aqui uma palavra sobre isso e a gente vai concluir esse bate-papo. Dalva. Pastor, a perseguição, ela sempre existiu, a igreja, e sempre existiu aqueles que recuaram e aqueles que permaneceram. Né? Eu quero fazer parte dos que permaneceram. Amém. E eu acho que a igreja, hoje, ela precisa realmente acordar
Porque as pessoas ficam dizendo, né? A igreja acordou, a igreja, o gigante acordou. Mas qual gigante que acordou? Ou acordou para quê? Ou acordou para quê? Porque eu creio que, na verdade, a igreja que se levanta é aquela que acordou para se levantar no mundo espiritual. E aquela que discerniu o mundo espiritual. Tem um texto que diz em Filipenses 1:21, que diz assim, Paulo dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se para mim, igreja, o viver é Cristo, eu vou viver para Cristo enquanto eu estou aqui. E se chegar uma perseguição e eu viver a morrer, o morrer é lucro. Né? Eu estou no lucro. Então, eu acho que a igreja ela tem que ter os olhos nisso, em Cristo, no evangelho, na pregação do evangelho, porque isso é uma igreja prevalecente. Amém, é verdade. Marília. Eu gosto muito de um texto que está lá quando o povo, não é a igreja, mas quando o povo de Israel estava como cativo, né, ali na Babilônia. E a Bíblia fala, então, que eles estavam ali cativos, eles tinham perdido pessoas, parentes, né? Eles tinham perdido as suas casas, tinham sido colocado fogo nas portas e em toda a cidade. E é impressionante como o Senhor fala, né, para eles. Ele fala assim, ali em Jeremias 29, no versículo 4 ao 7, o Senhor fala aqueles que estavam exilados, que vieram deportados de Jerusalém. Aparentemente, você fala, nossa, se eu estivesse ali, o que eu ia falar? Eu ia chorar, eu ia lamentar, eu ia desistir da vida, mas o Senhor fala, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas. Depois, mais para frente, ele fala, multiplicai-vos aí e não diminuais. Eu fiquei tão impressionado com essa palavra, porque no meio da perseguição, no meio do cativeiro, né, vamos dizer assim, às vezes você pensa, não tem nada que eu possa fazer, vou desistir da vida, vou esmurecer, né, vou parar. E o Senhor diz, não, nós vamos multiplicar. E eu creio que essa é a vontade de Deus, pastor Márcio. É uma atitude que nós devemos ter. Né? E temos certeza que o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. Ele não vai permitir nenhum peso, nenhuma maldição, nenhuma perseguição que nós não pudemos suportar. Mas Ele vai nos livrar e vai se posicionar por nós. Amém. Tudo coopera para o bem, né? Sim. Amém. Valquíria. Pastora, nós já falamos aqui, né? Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a senhora fez uma live muito poderosa sobre o louvor e a intercessão. Amém. Não é? Então, eu creio que o louvor tem o poder para neutralizar o poder das trevas. Amém. Eu creio que nestes dias que se aproximam, eu creio mesmo, eu oro, Maranata. Amém. Né? O nosso papel como igreja é nos posicionar. Não, maravilhosa aquela live quando a senhora fala. Talvez você não saiba como louvar, como adorar, como interceder. Ali, exaltando ao Senhor. Exaltar, então, é verdade. Exaltando ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós exaltamos aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que está sentado num alto e sublime trono, não é? Ele não perde o controle. É verdade. Então, o inimigo pode se levantar. Esse é o papel dele. Mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar, adorar ao Senhor com louvor e intercessão. Amém, glória a Deus. Bem, eu creio que quando a igreja se levanta, muitas crianças se convertem. Amém. Eu creio. Amém. Essa tem sido a nossa esperança, essa tem sido a nossa prática, a nossa experiência, esse tem sido o nosso testemunho há mais de 20 anos. Porque quando a igreja se levanta para pregar o evangelho para crianças, as crianças se convertem. Amém. E algo está acontecendo hoje no Brasil. Amém. Porque existe um ministério com crianças que está pregando o evangelho para as crianças. Agora, o diabo se levanta também. Sim. Porque nós falamos aqui da perseguição. Mas entenda uma coisa. O diabo governa através do medo. Mas Deus governa através do amor. Amém. Amém. E a igreja está aqui para manifestar o amor de Deus. Amém. Para pregar o amor de Deus para as pessoas. Por isso nós temos que trabalhar em amor
e por amor. Amém. Amém. Amém? A gente vai concluir esse bate-papo aqui, mas eu quero ainda deixar uma palavra para você. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo e vamos voltar ainda para concluir esse tema. Quando a igreja se levanta. Livro A Lista do Nunca e do Sempre. 33 coisas que aprendi em 33 anos de casada. Esse é o novo lançamento da pastora Márcia Silva. Você pode adquirir pelo WhatsApp 62 99841 4389. Bem, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para você desse tema, quando a igreja se levanta. Nós compartilhamos aqui no bate-papo sobre muitas coisas que acontecem quando a igreja se levanta. E até mesmo em relação à igreja primitiva, que foi ali o começo da igreja. E com base naquilo que está registrado na Bíblia e também na história da igreja, nós podemos perceber que não tem como a igreja do Senhor Jesus se levantar e nada acontecer. Com certeza, algo acontece. Agora, eu quero compartilhar com você aqui 3 coisas que acontecem quando a igreja se levanta. A igreja pode ficar ali indiferente, ela pode ficar ali talvez de uma maneira passiva, ok? Mas essa não é a vontade de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, o corpo, ele deve representar aqui o cabeça, fazer aquilo que o cabeça nos designar, que é manifestar as obras de Deus na terra. Amém? Primeira coisa que acontece, quando a igreja se levanta, o inferno se levanta também. Talvez você nunca tinha pensado nisso. Mas acontece que a igreja primitiva é um exemplo para nós disso, muito vivo, muito claro. A igreja nasceu ali, debaixo do governo do Império Romano. Então, muitos judeus estavam esperando um Messias que viesse para mudar a sua condição social e política do povo de Israel. Por isso que eles rejeitaram Jesus, porque eles não creram que ele era o Messias que eles estavam esperando. Então, eles olharam ali o exterior, a embalagem, e rejeitaram o conteúdo, para colocar numa linguagem bem simples. Mas a verdade é que a igreja, ela se levantou de uma maneira poderosa, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, para pregar o evangelho. E muitas coisas aconteceram. Conversões em massa, como foi a pregação de Pedro, que está registrada em Atos, logo depois ali do Pentecostes, em que eles receberam o Espírito Santo. E ali ele prega o evangelho e quase 3.000 se convertem. Depois, muitos outros fatos são registrados sobre conversões de pessoas, sobre milagres que aconteceram. Isso tudo mostra a igreja em movimento, manifestando o reino de Deus na terra. Mas o que veio, então, logo a seguir? A perseguição. Então, houve sim uma perseguição em massa em relação à igreja. E muitos tiveram que sair de Jerusalém. E eles foram, então, pregando o evangelho em outros lugares. Tudo isso aconteceu no 1º século. Os primeiros cristãos. Então, deixe-me ler para você aqui alguns versículos que registram exatamente isso que eu estou falando. Atos 8, 1, diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
Então, aqui está mostrando um momento, inclusive Saulo nem era convertido, né, em que aconteceu ali a perseguição e muitas pessoas fugiram. Agora, isso aqui está mostrando que quando a igreja se levanta, o inferno se levanta. Contudo, preste atenção, quando a igreja se levanta, o inferno tem que recuar. O inferno pode se levantar, mas ele tem que recuar, porque ele não vai permanecer muito tempo agindo contra a igreja. Atos 19, 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Por que que ela crescia e prevalecia? Porque ela estava prevalecendo acima da perseguição. Quanto mais eles eram resistidos para não pregar o evangelho, mais a palavra era pregada e mais a palavra prevalecia poderosamente. É isso que está registrado aqui em Atos 19, 20. Agora, hoje também não é diferente. Então, quando a igreja se levanta para pregar o evangelho, pregar a palavra, o inferno também se levanta para resistir, ok? Agora, a igreja sempre prevaleceu contra o inferno e sempre prevalecerá, ok? Por quê? Porque nós estamos aqui no poder do Espírito Santo. Romanos 8, 35. Deixe-me ler para você o que está registrado aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Então, o apóstolo Paulo está perguntando aqui, e ele inclui aqui em todos aqueles fatos e aspectos que apontam para a resistência à igreja, à pregação do evangelho, ele coloca aqui também a perseguição. Então, percebe? O diabo usa muitas coisas. Fome, nudez, perigo, doenças. Nós tivemos recentemente o quê? Uma pandemia. Então, o mundo inteiro sofreu com a pandemia. Então, muitas instituições fechadas. Então, nós tivemos, o mundo inteiro parou, podemos afirmar assim. Inclusive, os prédios das igrejas foram fechados. Contudo, a igreja não parou, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Então, percebe? De muitas maneiras, o inferno se levanta para resistir, mas ele não pode permanecer, porque quando a igreja levanta, o inferno se levanta também, mas o inferno tem que recuar diante do poder da igreja. Segunda coisa, quando a igreja se levanta, o mundo se levanta também. Então, nós temos aqui um registro na história da igreja, que é um fato, que foi ali em meados do ano 300 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino, ele teve uma visão e ele viu uma cruz e ouviu uma voz que dizia para ele: com este símbolo vencerás. Então ele entendeu que era a respeito do cristianismo. E ele então institui o cristianismo como a religião oficial de todo o Império Romano. Então, as pessoas se tornaram cristãos em massa, mas não porque elas tiveram uma experiência genuína do novo nascimento, não porque elas creram em Cristo, mas porque elas queriam agradar o imperador e por conveniência. Então, houve, na verdade, um crescimento explosivo da igreja, mas aquilo ali era apenas uma aparência, porque não tinha realidade. Então, isso aqui fala do mundo, fala de uma mistura. E tudo isso aqui aconteceu e estendeu-se depois pela Idade Média, porque foi um momento obscuro da igreja. Não foi da noite para o dia, foi gradativo. Mas a igreja foi perdendo ali a sua força, foi perdendo a revelação, foi perdendo a manifestação do Espírito Santo, embora
sempre teve aqueles que oraram, que pregaram, que mantiveram acesa ali a chama, que nunca apagou. Depois, lá na frente, em 1500, veio a Reforma, que praticamente, né, Martinho Lutero é um dos reformadores, ele não é o único, mas ele foi um daqueles que se levantou de uma maneira bem enfática, explícita, né, que ficou patente aos olhos de todos, que ele estava, na verdade, confrontando ali aquela união da igreja e o Estado, que era, na verdade, uma cegueira espiritual. E com base numa revelação que ele teve do livro de Romanos, que o justo viverá pela fé. Então, ele teve a revelação, né, da salvação pela graça, de viver pela fé e não por obras. E aquilo revolucionou a igreja. Percebe? Então, ali houve um rompimento e ali nasce, então, a igreja protestante, de onde nós viemos e estamos hoje. Então, o mundo, ele se levanta. Por que o mundo se levanta contra a igreja? Como que esse mundo se levanta? Muitas vezes o mundo não se levanta para resistir, mas o mundo se levanta para misturar. Então, o diabo, ele tenta, primeiro, a perseguição. Só que, quando não funciona a perseguição, então ele fala, se eu não posso contra eles, então eu vou me unir a eles. Então, o diabo vem de uma maneira sutil, de uma maneira enganosa, como ele sabe fazer muito bem, porque foi assim que ele agiu lá no Éden. Ele veio de uma maneira sutil, aparentemente ali despretensiosa, mas ele enganou a mulher. Sabe? E é exatamente assim que ele faz hoje e que ele vai fazer em relação à igreja, para evitar o quê? Para evitar que a igreja traga Jesus de volta. Porque Jesus vai vir buscar a sua noiva, mas a noiva tem que querer. Não dá para ter um casamento na marra, né? Não dá para casar, não dá para ter as bodas do cordeiro se a noiva não estiver desejando o noivo. Ok? Então, uma forma do diabo retardar e tentar, porque ele não pode fazer isso, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas ele tenta. Uma maneira dele tentar é através dessa mistura, sabe? Trazendo o mundo para dentro da igreja, levando a igreja a se envolver com as coisas do mundo, sabe? A deixar de pregar o evangelho, a não se posicionar em oração, sabe? A não ter uma postura de interferir no mundo espiritual, de usar a sua autoridade para desfazer as obras do diabo e para manter a igreja com a chama acesa de pregar o evangelho, de orar uns pelos outros. E eu quero dizer aqui até mesmo um pós-pandemia, que nós temos visto hoje um modelo de igreja ou de cristãos surgindo, que são aqueles que estão desconectados com o corpo. Então, muitos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, se tornaram cristãos online. Então, ele não é membro de nenhuma igreja local, ele não tem um pastor de carne e osso, ele ouve a todos. Ele ouve um aqui, ouve outro ali, e até os coaches se tornaram seus pastores, porque ele ouve e ele escolhe aquilo que ele quer para a sua vida. Sabe, isso não define a igreja. Igrejas são pessoas que estão conectadas, que estão ligadas, sabe, pessoas que você se relaciona de carne e osso, pessoas que se reúnem no mesmo local, no mesmo endereço, que invocam o nome do Senhor, da mesma maneira que aquelas pessoas estavam ali no Pentecostes, reunidas, juntas, para esperar pela manifestação do Espírito. Ora, se elas já criam no Senhor, elas poderiam cada uma esperar na sua casa? Não. A promessa é, tem que esperar juntos. E o texto fala, eles estavam reunidos no mesmo lugar, sabe? Porque essa questão da comunhão da igreja é importante. Mas hoje o diabo tem tentado trazer todo tipo de ideologia para impedir a igreja de se reunir. Por isso nós temos que ter muito cuidado com esse inimigo que se chama mundo.
Vencer o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Amando a Deus. Quando você ama mais a Deus do que o mundo, aí você vence esse inimigo. Mas tem uma terceira coisa que eu quero mencionar aqui. Quando a igreja se levanta na terra, o céu se abre. Aleluia! Então, quando a igreja se levanta aqui para orar, para pregar o evangelho, o céu se abre diante de nós. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, porque, na verdade, o céu se abre apenas para um homem, que é Jesus Cristo. O céu está aberto para Jesus. E porque nós estamos em Cristo, e porque nós somos a noiva de Cristo, então o céu se abre para nós também. Mas essa noiva, ela tem que estar ligada com Cristo. Ela tem que estar encharcada do amor de Cristo. E não do mundo, mas do amor de Deus. O amor pelas vidas, sabe? O amor para ver pessoas libertas. Esse amor, quando ele é manifestado através da igreja, o céu se abre. E aí acontece algo sobrenatural, que só a igreja pode produzir, que são as conversões, que são os milagres, transformações, sabe? Coisas poderosas, porque multidões se convertem a Cristo. Sabe, é isso que nós queremos ver. Então, essa igreja aqui, ela não é apenas um membro, mas nós estamos falando de uma igreja como um corpo, ok? Então, não é apenas os pastores que têm que pregar ali esta mensagem nos seus púlpitos, mas é toda a igreja. Os pastores, a liderança da igreja, têm uma responsabilidade muito grande em discernir aquilo que está no coração de Deus, para poder trazer para a igreja. Mas todos nós estamos incluídos aqui nesse mover de Deus que é a igreja. Todos nós temos que orar. Todos nós precisamos pregar o evangelho. Eu comentei aqui e eu quero mencionar novamente, porque nós tivemos uma experiência poderosa como igreja local em Goiânia, no ano de 2003. E nós chamamos esse evento de Atos 2, 2003. Porque ali em Atos 2 está registrado o Pentecostes e uma conversão de quase 3.000 almas, quando Pedro pregou o evangelho. E nós, então, chamamos de Atos 2, 2003, porque durante 3 meses, toda a igreja orou, jejuou, e cada membro orou por uma pessoa e pregou o evangelho para essa pessoa. E nós marcamos um dia do batismo, e nós nos reunimos no Goiânia Arena. E ali nós tínhamos mais de 3.000 pessoas descendo as águas e confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Algo poderoso foi registrado naquele dia. Por quê? Porque uma igreja local se levantou para orar, para jejuar, para pregar o evangelho e para fazer aquilo que só a igreja pode fazer: fazer o inferno recuar, fazer o mundo se calar e fazer multidões se converterem a Cristo. Esse é o poder da igreja. Sabe, nós precisamos olhar para isso e encher o nosso coração. Porque o papel principal da igreja é pregar o evangelho. Em Marcos 16:15, Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Em Mateus 24:14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha, hoje é o tempo da igreja pregar o evangelho. Hoje é o tempo de nós cumprirmos esta ordem de Marcos 16:15. Pregar o evangelho a todos. Nós temos uma experiência poderosa como igreja, porque nós temos pregado o evangelho para as crianças. Nós pregamos nas células de crianças, nós pregamos nos cultos aos domingos,
Nós pregamos nos encontros evangelísticos que fazemos para as crianças. Milhares de crianças estão se convertendo na infância, porque elas estão recebendo Jesus. Hoje, nós estamos assistindo de uma maneira mundial o inferno se levantando e trazendo ideologias para a infância a respeito de legalização do aborto, a respeito de ideologias em relação à sexualidade, a respeito de legalizações de drogas, de vícios, de tantas práticas pecaminosas, pervertidas, tudo para a infância. Agora a questão é, nós não podemos impedir o mundo de fazer a sua obra, mas nós temos que fazer a nossa. Então eu quero te perguntar, a igreja está fazendo o seu papel, que é pregar o evangelho a toda criatura, incluindo as crianças? Eu não posso impedir o mundo de legalizar essas coisas, mas nós podemos pregar o evangelho para as crianças, porque se elas converterem, e se nós cumprirmos o nosso papel, nós vamos ver também o cumprimento de Mateus 24:14, que quando esse evangelho do reino for pregado para todo mundo, então virá o fim. Ou seja, nós estamos aqui para trazer Jesus de volta. Essa é a nossa mensagem. O evangelho do reino inclui pregar a volta de Jesus. Quem que prega a volta de Jesus se não é a igreja? Então nós precisamos ter esse encargo, sabe, essa paixão, esse clamor no nosso coração. Jesus vem, vem. Mas, por outro lado, também temos que pregar o evangelho. Amém? Então, eu gostaria de concluir aqui esta palavra. Porque eu creio que quando a igreja se levanta, o inferno se levanta também. Mas se levanta para recuar. Quando a igreja se levanta, o mundo se levanta também. Mas as obras da igreja vão prevalecer sobre as obras do mundo. Mas quando a igreja se levanta, os céus se abrem. Porque algo poderoso acontece na terra. E é o que nós chamamos de avivamento. E eu creio que nós estamos prestes a experimentar um grande avivamento na terra, ok? Porque a Bíblia fala que isso vem antes da volta de Jesus. Mas eu quero deixar essa palavra para você aqui. Como igreja, a nossa missão é pregar o evangelho. Mas para isso, nós precisamos preservar a nossa liberdade de pregar. Nós precisamos preservar para que nós possamos falar e levar o evangelho, as boas novas, o amor de Deus para todas as pessoas. Então, o que nós percebemos é o seguinte: o que resiste à igreja hoje não é o pecado, porque esse problema já foi resolvido na cruz pelo sangue de Jesus. O que resiste à igreja também não é o inferno, ok? Porque o inferno também já foi vencido por Jesus e o diabo. Mas o que resiste hoje à igreja é o mundo. Porque quanto mais a igreja se mistura com o mundo, mais ela deixa de manifestar o poder de Deus. Eu quero ler aqui um último versículo, em Hebreus 2, versículo 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a Bíblia fala que o diabo ele já foi destruído. Então o diabo, ele tenta, ele se levanta, mas ele já foi vencido. Mas hoje nós precisamos vencer o mundo, que é a influência do mundo, para que nós possamos trazer Jesus de volta. E como que nós vencemos o mundo? Nós vencemos o mundo amando a Deus. Coloque o seu amor em Deus. Olhe para Cristo. Ame o Senhor acima de tudo. E o amor do Senhor vai se manifestar através de você para com essas pessoas que precisam hoje conhecer o amor de Deus e serem salvas. Amém? Então, eu creio realmente que quando a igreja se levanta, o Senhor Jesus também se levanta. Sabe para quê? Para voltar e se encontrar com a sua noiva, que é o que nós esperamos. A igreja que ama a Cristo mais do que o mundo,
Essa é a igreja que vai subir com Cristo e vai encontrar com Ele nos ares. Aleluia! Que esse possa ser o desejo do nosso coração, mais do que tudo, aqui nesta terra. Que Deus abençoe você. Nós vamos concluir aqui e encerrar esta palavra. Mas semana que vem nós estamos de volta com um novo programa, uma nova edição para abençoar a sua vida. Até lá!